Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O espírito do Índio Puri. Na região montanhosa do Espírito Santo, próxima ao distrito de Aracê, havia uma trilha pouco explorada, conhecida pelos moradores antigos como Caminho do Puri. Era uma vereda estreita entre árvores ancestrais, onde a luz do sol mal tocava o solo. A floresta ali tinha um silêncio denso, quebrado apenas por um sussurro ocasional que ninguém sabia de onde vinha. Os moradores evitavam aquele caminho após o pôr do sol, por respeito e medo de uma presença antiga. Diziam que o espírito de um índio puri vagava por ali, amaldiçoado após a destruição de sua aldeia por bandeirantes no século XVIII. Ele era o último guerreiro, traído por um falso acordo de paz. Seu corpo nunca foi enterrado com os ritos sagrados de sua tribo, e sua alma permanecia presa entre os mundos. Contavam que ele cantava em noites de vento, um canto baixo e triste, que fazia os animais fugirem e as árvores estremecerem. Luciana, uma estudante de arqueologia, foi até Aracê para investigar vestígios da cultura indígena esquecida. Desacreditava das histórias, vendo-as como lendas inventadas para impedir o avanço da ciência. Seu plano era passar 3 dias acampada na floresta, catalogando objetos e símbolos deixados nas pedras. Ela ignorou os avisos dos locais e entrou sozinha na trilha, com seu equipamento e ceticismo. Na primeira noite, o silêncio da mata parecia vivo. Luciana acordou no meio da madrugada com uma sensação de sufocamento. Ao abrir os olhos, viu vultos entre as árvores, não sombras, mas formas humanas. Uma voz em um idioma desconhecido sussurrava em seus ouvidos. Ela tentou acender a lanterna, mas a bateria havia descarregado inexplicavelmente. O frio era intenso, como se a floresta estivesse a rejeitando. No dia seguinte, encontrou marcas estranhas no chão ao redor de sua barraca, como pegadas descalças, pequenas demais para um adulto. Mais adiante, descobriu símbolos talhados em uma pedra, circulares e entrelaçados, que não estavam ali no dia anterior. Fotografou tudo, achando que talvez estivesse delirando pelo cansaço. Mas no fundo, algo lhe dizia que ela não estava sozinha. Enquanto caminhava de volta ao acampamento, escutou um canto grave, hipnótico. Parou, tomada por uma paralisia repentina. De dentro do mato, um vulto surgiu, um homem nu da cintura para cima, com pintura corporal em vermelho e preto, olhos brancos como leite. Ele a fitava com uma dor antiga e inumana. Luciana gritou e correu sem olhar para trás. Naquela noite, sonhou com a aldeia em chamas, com gritos, flechas e sangue. No sonho, ela era o guerreiro Puri, sendo traído, amarrado e queimado vivo. Acordou suando, com a garganta seca e os olhos marejados. Quando olhou ao redor, viu que alguém, ou algo, havia desenhado um círculo ao redor da barraca com carvão. Dentro do círculo, ela estava segura. Fora dele, a floresta respirava. Luciana tentou racionalizar tudo. Talvez estivesse sofrendo de estresse, alucinações. Mas no fundo, o medo era real. E o canto da floresta não era uma invenção. Aquilo estava a chamando para algo mais profundo, ou mais sombrio. No segundo dia, Luciana decidiu seguir para uma nascente indicada nos mapas antigos. Era um local que os antigos consideravam sagrado, usado em cerimônias de purificação. A caminhada foi longa e silenciosa, com os galhos parecendo se curvar ao seu redor. Quando chegou à nascente, viu um espelho d'água perfeitamente móvel, como se o tempo ali tivesse parado. Ao se aproximar, viu seu reflexo se distorcer. Mas não era apenas uma distorção de luz, era outra mulher, com os olhos negros e os cabelos trançados com penas. A figura a fitava com tristeza, e depois com raiva. Quando Luciana piscou, o reflexo havia desaparecido. A água agora borbulhava, escurecida por alguma presença invisível. Ao tocar a água, sentiu uma dor aguda nos dedos. Quando os retirou, viu que estavam com marcas vermelhas, como cortes. O espírito estava se manifestando fisicamente, tentando se comunicar ou punir. Atrás dela, o vento começou a girar. As árvores pareciam sussurrar o nome de Anduá. Mais tarde, descobriria que esse era o nome do guerreiro Puri. Luciana retornou apressada ao vilarejo e procurou Dona Isaura.
A mulher, com olhos baixos, confirmou que Yanduá era o último nome entoado nas noites de lua cheia por quem ainda lembrava do massacre. Ele era o espírito da vingança, da dor, e só cessaria quando sua morte fosse desfeita simbolicamente, através de justiça e reconhecimento. O espírito não queria apenas ser enterrado. Queria ser vingado. Queria que seu nome fosse lembrado, que os descendentes dos colonizadores pedissem perdão. Queria sangue por sangue, mas estava preso à floresta, incapaz de agir sem um corpo hospedeiro. Luciana, ao tocar os símbolos e a água ritual, havia se tornado um canal. Naquela noite, Luciana viu símbolos surgirem em sua pele enquanto dormia. Eram marcas tribais, como tatuagens, desenhadas em carvão invisível. Acordou sentindo dor nas articulações, como se tivesse corrido durante a noite inteira. E do lado de fora da barraca, o nome Yanduá estava escrito em brasas no chão. O espírito a estava incorporando lentamente. Dona Isaura advertiu, ou ela completava o ritual em 3 dias, ou Yanduá tomaria seu corpo para sempre. O tempo estava correndo. E a floresta, agora, começava a se mover contra ela. Luciana decidiu então fazer o impossível, encontrar o local do massacre original, o coração da tragédia, para um último ritual de reconciliação. Sabia que isso custaria sua sanidade, talvez sua vida. Mas recuar já não era mais uma opção. Luciana seguiu um mapa antigo desenhado por um historiador local que havia desaparecido misteriosamente anos antes. Nele, havia uma marca entre 2 formações rochosas chamadas os Olhos de Pedra. Ao chegar lá, encontrou o solo encharcado, mesmo sem chuva há dias. O chão tremia levemente, e um cheiro metálico tomava o ar. Ela soube, ali era o lugar do massacre. Na clareira entre as pedras, havia dezenas de marcas escavadas no chão. Quando se ajoelhou para observar, percebeu que não eram apenas buracos, eram covas rasas, abandonadas às pressas. Ossos ainda estavam ali, misturados à terra escura. Luciana caiu em lágrimas. Aquela dor não era só dela. Era como se milhares de vozes gritassem ao mesmo tempo dentro de sua mente. De súbito, as árvores ao redor começaram a sangrar. Linhas vermelhas escorriam pelos troncos, pulsando como se fossem veias. Luciana ouviu novamente o canto, mas agora era um coro. Vozerio em língua puri, gritos e lamentos, tudo vindo do chão. Seu corpo foi tomado por convulsões, e ela desmaiou entre os ossos e a lama. No sonho, viu o massacre completo, os homens invadindo a noite, queimando cabanas, matando crianças, e Yanduá sendo amarrado e lançado ao fogo. Mas naquele momento, o espírito se virou para ela e apontou. Não com raiva, mas com uma pergunta. Ele queria saber: você vai contar isso ao mundo ou vai enterrar a verdade? Luciana acordou coberta de lama e sangue. A floresta estava silenciosa, como se esperasse sua resposta. Ela recolheu ossos, objetos e carvões sagrados da clareira. Com eles, prepararia o último ritual. O espírito agora a guiava, mas era uma guia que exigia sacrifício. O tempo estava se esgotando. Na trilha de volta, Luciana encontrou 3 corvos empalhados na estrada, com os olhos arrancados. Alguém, ou algo, tentava impedir sua jornada. Mas ela já não sentia medo. Carregava o espírito consigo. Ou melhor, compartilhava o corpo com ele. Sentia sua dor, sua fúria, e sua urgência. No vilarejo, as crianças começaram a ter pesadelos. Desenhavam em papéis rostos indígenas chorando sangue. Dona Isaura soube que a hora estava próxima. Montaram um altar com pedras, fogo, água e terra. Luciana seria o canal. E o espírito falaria. Na última noite antes do ritual, Luciana se deitou e sonhou com uma aldeia renascida. Mas ao fundo, uma sombra observava tudo, esperando uma falha, um erro. Porque se o ritual não fosse completo, o espírito não só tomaria seu corpo, como arrastaria outro junto, eternamente. O ritual começou ao entardecer. A clareira foi adornada com símbolos desenhados em sangue de animal e folhas sagradas. Dona Isaura entoava cânticos em puri antigo, enquanto Luciana, de olhos fechados, segurava o fragmento do machado de Yanduá entre as mãos.
O ar estava denso. O tempo parecia suspenso. Luciana começou a tremer. Sua voz mudou de tom e idioma. Era o espírito falando por ela. Ele narrava a tragédia, os nomes dos mortos, os detalhes do massacre. E então fez exigências. Queria ser enterrado com honra, queria que os descendentes pedissem perdão em nome dos antepassados, queria que sua terra fosse respeitada. De repente, uma figura surgiu da mata. Era o prefeito local, acompanhado de 2 homens armados. Vieram impedir o ritual. Diziam que Luciana estava promovendo rituais satânicos, incitando revolta. Mas quando se aproximaram, a terra tremeu. Os homens caíram de joelhos, vomitando terra e sangue. O espírito os tocou, não fisicamente, mas espiritualmente. Eles viram o que Yanduá viu: o horror, a injustiça, a maldição. O prefeito, desesperado, chorou e pediu perdão. Não sabia o que fazia. Luciana, ou Yanduá por meio dela, o fez recitar uma prece de reconciliação. Quando ele terminou, uma brisa leve atravessou a floresta. Pela primeira vez em séculos, o canto cessou. Um silêncio puro, não de medo, mas de paz, envolveu a clareira. Luciana caiu desacordada. Seu corpo queimava em febre. Durante o transe, uma última mensagem foi revelada: o espírito agora poderia partir, mas deixaria um aviso. Se aquela terra fosse profanada novamente, ele voltaria, e não haveria mais perdão. Quando acordou, estava sozinha. Dona Isaura desaparecera. O altar havia sido destruído por uma tempestade repentina. Apenas o machado restava, cravado no solo. Luciana pegou o objeto e decidiu deixá-lo em um museu, com a história completa registrada. Ela sabia que agora carregava uma responsabilidade. Há de contar, alertar e proteger. Porque há histórias que não são apenas contos. São gritos enterrados esperando eco. Meses se passaram. Luciana publicou seus achados, mas foram ignorados pela academia. Disseram que era fantasia, mito moderno. Poucos acreditaram. Porém, no vilarejo, todos sabiam. E a trilha foi oficialmente fechada. O local do ritual se tornou sagrado. Velas e oferendas passaram a ser deixadas ali por moradores e visitantes silenciosos. Mas o espírito ainda ecoava. Às vezes, em noites de lua nova, o canto voltava a ser ouvido. Não mais de lamento, mas como um chamado. Como se outros espíritos também desejassem justiça, voz e memória. A floresta havia acordado. E não dormiria tão cedo. Luciana começou a ter sonhos recorrentes com outras figuras indígenas. Guerreiros, xamãs, crianças. Cada um com uma história, uma dor, um pedido. Ela entendeu. Havia se tornado um canal. Não por escolha, mas por destino. A mediadora entre o mundo dos vivos e os esquecidos. Abandonou a cidade, mudou-se para o vilarejo. Lá, construiu um pequeno centro cultural em homenagem aos puris. Ensinaram a língua, os ritos, a história verdadeira. Aos poucos, visitantes de fora passaram a ouvir. O nome Yanduá passou a ser respeitado. E com isso, a floresta pareceu florescer novamente. Mas um aviso foi deixado esculpido em pedra, na entrada da trilha: aqui dorme o espírito de um povo. Acorde-o apenas com reverência. E os que não respeitam, dizem, desaparecem. Ninguém mais viu Luciana depois do último ritual que conduziu. Alguns dizem que ela se tornou parte da mata. Outros, que voltou como protetora. Mas todos concordam: o espírito do índio Puri ainda está lá. E ele vigia. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.